Porque a gente, ator, começou a ser cobrado, que eu te falei dos índices de seguidores na rede social, canal do YouTube, começamos a ser cobrados. Por que você não tem um canal no YouTube? Por que você não tem um canal no YouTube? Eu falei, não tem canal no YouTube pra quê, gente? Falar o quê? Tô falando lá no início dos anos 2000, né? Eu disse, cara, tem uma Agora coisa... ela puxou bem, manezinho. Nós anos 2000. Ou vai misturando. Aí, eu disse, tem alguma coisa por trás disso, tem a comunicação tá mudando. Uhum. E aí eu fui fazer um curso de técnico de comunicação, mais uma formação. E aí eu fiz um curso técnico de rádio, locução, apresentação de TV e de bancada. E eu sempre fui apaixonado por rádio, assim, de menina. Então a coisa do rádio me conectou rápido, assim. E fiz jornalismo esportivo também dentro desse curso de técnico. E aí eu comecei a observar que a forma de comunicação começou a ir para um lugar diferente por causa do YouTube. Então eu peguei e compilei essa bagagem também, não sabia muito o que eu ia fazer com ela. E comecei a observar principalmente os apresentadores de jornal, de bancada. Porque a gente é criado por quem, gente? Sérgio Chapelin, da bancada do Jornal Nacional. Como é que eles apresentavam o jornal? Durinho aqui, né? Durinho. Nem fazia assim com a mão. Uhum. Né? Sérios. Não, mas tem um nome técnico que, na entrevista que eu fiz com o Mário Mota, ele falou sobre esse nome técnico. Eu tô tentando buscar aqui na memória, calma lá. Então, a gente tem uma memória desse jornalismo de bancada, desse lugar aí, né? Se você for parar para pensar, quando a gente começou a ter essa linguagem mais informal do YouTube, quando os YouTubers começaram a aparecer, quem começou a aparecer de YouTuber primeiro? Cara, os moleques que tinham esse privilégio de ter essas ferramentas na mão, celular no van. E como é que eles trouxeram a linguagem para o YouTube? Uma linguagem completamente informal. Sim. E esses caras começaram a viralizar, lembra disso? Foi um boom. Começaram a lotar teatro, ficar milionário, uma loucura, né? E aí o que aconteceu? Obviamente, a televisão brasileira, que trabalha base pesquisa de audiência, né, e dados e números, eles não decidem nada, porque todos os dados e números são dinheiro, começaram a entender que a linguagem precisava ir para um lugar informal, porque tinha uma nova geração e que estava indo para uma audiência informal. Então, se você parar para pensar, olhar para o jornalismo, que nós somos filhos da teledramaturgia e do Jornal Nacional, né, como brasileiros, a gente é formado por isso. Que era, na verdade, tirando a novela, era referência, né? Mais... A família brasileira janta na frente do Jornal Nacional. Jantava, pelo menos. Fantástico, né? Jornal Nacional. É, Jornal Nacional. A seriedade dele. A seriedade. Então, se você vê o caminhar do Jornal Nacional para cá, não como jornal, mas como referência de comunicação, você vê que eles estão muito mais maleáveis na conversa hoje. Sim. Então você vê, e aí não só no Jornal Nacional, nos outros jornais também da noite, principalmente, que era sempre considerado o horário mais sério, né, que é o horário que a família está sentada em frente à TV, você vê esses comunicadores conversando. Opinando, inclusive. Eles viram para o outro. Então, não é? Nós demos essa notícia ontem. Pois é, pessoal, a gente deu essa notícia ontem. Nananana. Aí aparece a moça do tempo. Ah, pois é, engraçado. Poxa, não parou de chover. Você vê que começou a vir um diálogo. Sim. Você percebe isso? A Sandra Nemberg, se eu não me engano... Ela faz isso há mais já tempo. Já faz mais tempo, né? A Sandra Nemberg já era mais assim. Né? Mas porque a Sandra também sempre foi colocada em horários mais leves. Né? Então você tem um horário da manhã que tem um público específico, esse público que está acordando aí pegando a primeira notícia, né? Que é esse adulto que está correndo para a vida. Você tem esses horários no meio da manhã e meio-dia que são mais leves, porque você tem crianças provavelmente também sentadas nessa mesa, ouvindo, jovens, e você tem um jornal um pouco mais sério no final da noite. Né? Então, eles têm dimensões de comunicação diferentes também. Então, essas pessoas também, o jornalista também está dentro de caixinha, também são encaixados por conta das suas dinâmicas e personalidades dentro. Você falou do Sérgio Chapelin, com certeza tem o Cid Moreira, que foi o... Cid Moreira, Sérgio Chapelin. Então, nós somos, na nossa memória de comunicação, de seriedade jornalística é essa. Se você para pensar nessa contação de história, você vê que os caras mudam. Que hoje a gente tem um jornalismo tentando chegar nesse lugar do, pois é, mais suave e mais conversado. E mais opinador. E mais opinador. Por quê? Porque a gente começou a ver essa mudança por conta do acesso às redes sociais que apareceram. Então, nós hoje estamos aqui porque temos a possibilidade de ter o nosso próprio veículo de comunicação, que é um canal no YouTube. Antigamente não tinha.
Aí já vamos lá. Tem uma pergunta muito boa para você, no meu entendimento. Você está vivendo essas duas fases, né? Você vive a fase da televisão e a fase da rede. Você acredita que a rede está superando a mídia televisiva? Não acho que vai superar, principalmente no Brasil. Como eu te falei, acho que a gente é filho muito da televisão brasileira. Né? A gente é filho da dramaturgia da televisão brasileira. A gente vai ao cinema e fica, ai meu Deus, como se a gente estivesse na sala de casa comentando o filme no cinema. Né? A gente vem dessa, eu não acho que vai superar. Mas você vê, por exemplo, a dramaturgia, a telenovela, a série, né, usando obviamente a Rede Globo como referência, pegando a dramaturgia e botando no streaming. Então você tem Globoplay, né? Ela entendeu que a gente não para mais no horário que ela quer para assistir aquilo, mas eu preciso ter a minha autonomia, o meu acesso aqui. Então eu acho que é um casamento das coisas, né? E as tecnologias se entremeando. Então, nessa época, o Twitter fez muito esse papel. Então você assistia uma coisa tweetando. E alguns programas, o MasterChef fez isso, trazia os twitters ali instantâneos e automáticos, porque isso gerava mais audiência. Então, eles se interconectam, né? Tem alguns programas que ainda fazem isso. Manda o @, comenta na rede social. Então, elas estão alinhadas, digamos assim. Né? Na verdade, tem que se alinhar, né? Porque senão tem que se alinhar. Vai sendo ultrapassado, né? Não tem como, assim. E aí...